Hoje o texto que eu trouxe para vocês fala assim da fé, né? E o texto fala assim, o tamanho da sua fé. E para falar do tamanho da sua fé, a gente vai pegar uma passagem de Mateus, né, 17:20, que está lá na Bíblia, que fala assim. Uma passagem que Jesus deixa para a gente, que fala assim, Jesus lhes disse, por causa da vossa pouca fé, pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Cansamos de ouvir isso, né, da questão do monte, né? A sua fé remove montanhas, né? A gente ouve sempre falar sobre isso. Mas vamos desmembrar tudo isso aqui, com essas anotações que estão aqui. E fala assim, Jesus mostrou-nos nesta mensagem que se tivermos a fé do tamanho de um pequeno grão de mostarda, conseguiríamos mover os montes das imperfeições. Olha só, os montes das imperfeições. Então, quando a gente leva para um lado literal, a gente olha para um monte mesmo, né? Olha uma montanha, a gente acha que a gente vai mover a montanha, né? Mas é um monte das imperfeições que tem dentro de nós. Quando a gente decreta e deseja a mudança dentro de nós, a gente muda realmente a nossa forma de pensar, a nossa forma de olhar. Então, a fé, ela faz isso, né? A confiança em determinada situação, em determinada verdade, ela determina a movimentação de montanhas que você cria dentro de você. E são montanhas realmente de imperfeições, que são as nossas vicissitudes, são as nossas dificuldades, né? Que isso a gente só move realmente com o movimento da nossa fé, da vontade de querer mudar, né? Então, tirando o lado literal do monte, vamos levar para o lado aqui interno nosso, né? Continuando, fala assim, ó. Para desenvolver essa fagulha de fé, temos que perceber que Deus criou um código divino que determina o despertamento das virtudes. As virtudes são as qualidades naturais do espírito e se expressarem por meio da humildade que desloca a montanha da vaidade, da justiça que move o morro da arbitrariedade, da aceitação que movimenta as barreiras da revolta, da bondade que supera os obstáculos da maldade, do amor fraterno que implode as cordilheiras do egoísmo. Consideramos a execução dessas diretrizes simples como tarefa sim, difícil, mas pelos condicionamentos que nos prendem aos falsos valores do passado, do que pelas dificuldades reais de efetividade essa mudança, de efetivar essa mudança. Pois as nossas crenças ainda são muito limitantes. Má vontade, acomodação, preguiça, medo, indisposição, mágoa, culpa, indiferença são outros obstáculos que nos impedem na conquista dos novos resultados. Promover a remoção desses montes fará com que encontremos um alento para resgatar os valores da vida. E a reflexão que fica desse texto, e a gente vai falar um pouquinho mais, é descubra que sua fé é mais poderosa do que você imagina. Olha só que importante essa passagem que está em Mateus, que a gente fala que a sua fé, do tamanho de um grão de mostardas, ela pode mover montanhas. Se você disser aquela montanha para lá e para cá, ela se move. Então, tirando o lado literal, quando você quer realmente trocar a ruindade pela bondade, você muda. Quando você quer trocar a arrogância pela paciência, pelo discernimento, você muda. Quando você quer mudar uma pessoa, quer ser uma pessoa onde as suas virtudes elas despertem para um bom sentido, você muda. Então, isso depende de quê? Da tua fé.
daquilo que você confia, daquilo que você acredita, você movimenta coisas dentro de você que são realmente montanhas. Montanhas. E essas montanhas, se a gente realmente não mudar elas de lugares, elas acabam sendo intransponíveis, sabe? É aquela forma que a gente não conseguir mais lidar com elas, porque elas já tomaram um tamanho, um vulto, que a gente acaba talvez sendo até essa montanha, que não quer mais mudar de lugar, ou tá tão enrijecida que pode vir vento, pode vir chuva, pode vir as situações que a vida e o ambiente lhe proporciona, mas você não tem nenhuma vontade de mudar, né? Ou de se olhar de uma forma diferente. E o que faz a gente realmente mudar é as experiências que a vida nos proporciona. Porque veja o momento todos que nós estamos passando agora, né? Que toda hora a gente toca nesse assunto de certa forma. O que nesse instante, quais são as virtudes que você está despertando para tudo isso? Quando você termina o seu dia, qual é aquela emoção, qual é aquele sentimento que mais você dá força? O que você movimentou aí dentro? Você movimentou alguma montanha de imperfeição? Ou você continua sendo a mesma pessoa? Ou mesmo com o mesmo pensamento? Será que você se permitiu a modificar alguma coisa ou não? Então, o momento que nos impele nesse instante de quarentena, né, que todos nós, a humanidade inteira, de certa forma sofre essa transformação, nos, nos, nos impulsiona a pensar dessa forma. É um olhar interno, é um olhar para dentro, para a gente entender realmente, peraí, o que eu realmente tenho que mudar internamente? O que eu preciso realmente mudar internamente para que eu possa modificar alguma imperfeição? E imperfeição, quando a gente fala, não é deficiência, tá? Isso é muito importante falar. No Espiritismo se fala muito da questão da reforma íntima, das modificações internas que você realiza para que você possa moralmente se lapidar. Seria exatamente isso. Nesse tempo de quarentena, você está se permitindo a olhar para suas imperfeições também? Para que você possa modificar os montes, modificar uma montanha daqui para lá? Então, se você tem fé nisso, você acredita realmente nisso, na mudança, na transformação, então isso vai acontecer. O problema é que a gente se deixa levar por situações tão fúteis e tão facilmente, a gente deixa agregar tanta situação na gente, que quando vê não tem mais como tirar naquele instante. Aquilo, se deixar, perdura e vai te causando, como falou no texto, né, crenças, né, te moldam crenças tão fortes que você vai acabar sendo, não permitindo que virtudes internas suas sejam trabalhadas. E você não é isso, né? Tem muitas situações que a gente passa na vida que depois que o caldo entornou, a gente fala assim, pô, eu não sou assim. Como é que eu pude me deixar levar dessa forma? Mas a vida é assim. A vida, ela nos ensina desse jeito. Mas o importante é que você tome consciência. O pior é quando você repete e não toma consciência dessas imperfeições. E a fé que faz você direcionar o seu olhar para essas imperfeições. Quando você permite se entender como pessoa, quando você se humilda e entende que você também não é um ser perfeito, que você não é o dono da verdade, que você não carrega toda a sabedoria do mundo, né? Então a humildade, como Teresa d'Ávila falava, né? No livro, né? Das moradas, né? Do castelo interior,
né? E ela fala que o caminho para você chegar no teu interior é a humildade, né? O caminho para você se render ao Cristo interno, ao caminho interior, em direção ao Pai, é a humildade. Então, até que ponto eu estou me humildando a mim mesmo para eu poder encontrar as virtudes que eu preciso? Tá? Então, que fique essa reflexão, né, no dia de hoje, para que a gente possa realmente nos entender mais, né, através da fé e mover essas montanhas de imperfeições para uma direção boa para nós, né, que faça sentido para a nossa vida. Tá bom? Gratidão. E hoje aí eu vou convidar aqui fazer um convite para um convidado ilustre, né? É meu pai, vai falar aqui com vocês um pouquinho. Ele vai deixar também uma mensagem para vocês, tá? Nesse instante. Então, já gratidão a todos que estão aqui no Face, meu primo Alex, Valério, todo mundo. E eu vou deixar aqui agora a palavra aqui com ele. Aqui nós estamos no Instagram. Aqui é o Instagram, mas e aqui é o Face. Bom dia a todos que estão assistindo Gotas do Evangelho, que eu estou aqui acompanhando e vendo todas as palavras, as leituras desse livro maravilhoso, né, que orienta, indica, dá rumo, né, a tantos pensamentos que nós temos, né, nessa vida, e que faz com que a gente possa avaliar os critérios de como caminhar, de como fazer o bem, de como procurar buscar as coisas que são importantes, né, para a nossa evolução. Então, eu queria deixar aqui um registro para vocês, né, que hoje, pela manhã, e a cada dia que eu tenho a oportunidade de viver, né, de acordar e de sentir a vida, eu só tenho que agradecer a Deus por tudo isso, né? Isso tem me trazido momentos, ao acordar, de reflexão e de amor. E de uma forma da gente tentar, sempre que possível, passar a todos que estão à nossa volta, né, o sentimento mais puro, né, buscando amar um ao outro e refletir sobre os momentos da nossa vida e do que fazer. Então, eu hoje passei para vários amigos, eu não sei, acho que nesse grupo eu não passei, mas eu vou ler as palavras que eu coloquei aqui no meu WhatsApp, que eu não tenho um Face, por outros motivos, né? Mas o WhatsApp é o meu veículo para encaminhar as mensagens e para me comunicar sempre, de todas as formas, com as pessoas que precisam de alguma orientação. Para que a gente possa estar bem e fazer o bem, passar palavras boas para as pessoas, a gente precisa estar bem consigo mesmo, né? Então, a cada amanhecer é uma oportunidade, é um novo dia. E eu hoje escrevi assim: bom dia, amigos e irmãos. O perdão é um amor em movimento. Uma das formas de relevar sentimentos ocorridos nas vidas. A forma maior de comungar com Deus, porque Ele perdoa a tudo e a todos, nos ensinando a praticar a comunhão e nos dando oportunidades para alcançar a vida eterna. Então, essa foi a minha mensagem de hoje, porque há esses dias atrás eu ouvi o Sérgio Cortella, na CNN, falando sobre o perdão,
eu achei interessante, né, que, né, as formas como ele colocou a questão do perdão, porque cada um analisa perdão de uma forma, né? Então, ele comparou desculpa e perdão. Desculpa como uma coisa momentânea, né? E o perdão como uma coisa mais duradoura. E quando você desculpa ou perdoa, de todas as formas, você nunca esquece. Então, o sentimento que veio aí do Sérgio Cortella, nessa entrevista que ele fez, que era uma entrevista sobre o que vai acontecer depois da pandemia, né? Então, o sentimento que vem disso tudo é que dificilmente a gente consegue perdoar, porque o perdão é uma coisa tão difícil de se conseguir transmitir, né? Ricardo, parece que caiu aqui. Acho que caiu. Aqui está ok. Então, vocês devem estar me ouvindo. Eu vou continuar, porque deu a impressão aqui que tinha caído a ligação. Então, o que eu queria passar para vocês dessa mensagem é que o que acontece? Até nós, como espíritos, nós, para sermos perdoados por Deus, nós temos que passar pelo juízo final. Então, e mesmo assim, o perdão fica registrado. Tudo que a gente faz, de uma certa forma, que vai ofender o outro, ofender as coisas, a natureza, até a gente próprio, né? No que a gente consome em termos da nossa vida, ou aquilo que a gente faz para as outras pessoas que estão à nossa volta, é difícil que a gente consiga perdoar as pessoas de uma forma assim, de esquecer definitivamente aquilo. Então, até para o nosso juízo final, né, nós vamos ser avaliados por tudo que a gente fez nessa oportunidade que Deus está nos dando de viver essa vida. Então, o perdão é uma coisa muito difícil nesse sentido. Então, perdoar é uma coisa momentânea, mas ela nunca... Esse perdão, ou esse sentimento, o sentimento do perdão, ou daquilo que foi feito a você, o que você fez, isso nunca vai se apagar. Porque no momento que você faz, está feito. E nada pode mudar isso. Porque no momento que eu falo aqui, a minha palavra está se propagando em diversos tons, para diversos espaços desse universo. Então, eu não tenho... E elas ficam gravadas, de alguma forma, em nós, no nosso pensamento, em Deus, na avaliação que Ele faz para a evolução de cada um de nós. Então, gente, o que a gente precisa é sempre amar um ao outro, procurar fazer o bem. Foi isso que Jesus deixou para todos nós, nessas gotas do Evangelho. Orientar aquilo que vem de bom no nosso coração, passar as coisas boas que a gente tem, mesmo que a gente não pratique, porque todos nós, ninguém de nós é santo o suficiente para estar orientando outras pessoas, mas você pode transmitir aquilo que está dentro de você, aquilo que você recebe dos guias que te acompanham, para que as pessoas possam receber uma forma de reflexão das palavras que são ditas. Tudo é reflexão. Até essas folhas que estão aqui dessa mangueira, tremulando atrás de mim, se a gente ficar pensando bem, a gente vai refletir muitas coisas sobre elas que estão aqui atrás de nós. Então, a mensagem que eu queria deixar para vocês no dia de hoje, não como ilustre, como meu filho Ricardo falou aqui, que
nós todos somos ilustres perante a Deus. E essa forma da gente se comportar que a gente tem que ser para todos nesse mundo e por tudo que a gente caminhar e as pessoas que a gente encontrar. Fiquem com Deus e tenham um bom dia. Obrigado. Gratidão aí a todos que estiveram aí hoje. Obrigado aí pela presença, pela audiência. Esperamos aí que essas palavras que falamos aí possam atuar aí dentro para a nossa reflexão, para o nosso dia. Porque é assim, a gente conversa muito aqui, troca, né? Trocando direto com meus pais, batendo um papo mesmo com eles, conversando, trocando muitos assuntos, e a gente chega a muitas reflexões. E realmente o que me vem aqui também para passar assim, aproveitem o tempo com todas as pessoas que você ama. Aproveita o tempo para realmente falar eu te amo para quem você ama, para demonstrar realmente seu carinho, seu afeto, seu amor, porque o tempo é isso. O tempo, numa questão de segundos, muda. A vida que vivemos, a chave vira, às vezes, em 360 graus e tudo vira do lado do avesso. Mas uma coisa que é linda e que não, o tempo e o espaço não existe, é o amor. É a forma como a gente ama e os laços que a gente se mantém com aquelas pessoas que a gente ama e que gosta e que deixam na gente história. Então, fortaleçam isso cada vez mais e vamos aos poucos trilhar esse caminho bonito que é a vida, escrevendo a nossa história. Um beijo no coração de vocês. Fique com Deus.